Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Dessa vez vamos dar início à série de vídeos sobre eventos que marcaram as Copas ao longo dos anos e vamos começar falando sobre escândalos, polêmicas e até tragédia. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Sabe, aqueles momentos em que a linha entre ser herói e virar vilão, ela simplesmente some. É ali que o futebol mostra seu lado mais humano, mais cru e muitas vezes mais sombrio. E para começar, vamos falar daqueles momentos, sabe? Aquele impulso de um segundo, uma decisão no calor do jogo que pode simplesmente destruir a reputação de um craque para sempre. Vamos voltar para a Copa de 98. David Beckham. Cara, ele não era só um jogador, né? Ele era um ícone pop, o rosto de uma geração na Inglaterra. Bonito, talentoso, um verdadeiro ídolo. Mas aí veio o jogo contra a Argentina e a transformação de ídolo para vilão foi brutal. O Diego Simeone faz a falta, Beckham tá no chão e revida. Um chutinho bobo, de birra, mas que o juiz viu. Pá! Cartão vermelho. Com 1 a menos, a Inglaterra foi eliminada e na volta para casa, o ídolo virou o inimigo público número 1. Foi vaiado, ridicularizado, recebeu até ameaça de morte, tudo por causa de 1 segundo. Um impulso. Agora, a gente avança 8 anos, para 2006. Um drama parecido, só que dessa vez o negócio foi entre companheiros de time. Pensa só, Wayne Rooney e um jovem Cristiano Ronaldo, os dois do Manchester United, se enfrentando na Copa. A cena é inacreditável. O Rooney dá um pisão feio no zagueiro português. O Cristiano Ronaldo, na hora, corre para o juiz, faz aquela pressão e o Rooney é expulso. Até aí, ok. Mas o detalhe fatal é o que vem depois. A câmera foca no CR7 e ele dá aquela piscadinha para o Banco de Portugal. Cara, a Inglaterra inteira viu aquilo como uma traição. Ele vira o vilão, atacaram a casa dele, mas ali a gente já via o tipo de competidor implacável que ele ia se tornar, né? Mas nem sempre a culpa é de um jogador só. Às vezes é o time inteiro que desmorona. Ou pior, quando a própria integridade do torneio é colocada em dúvida. E para falar de time implodindo, não tem exemplo melhor que a França em 2010. Aquilo foi um reality show de desastre, ao vivo. Chegaram na África do Sul cheios de estrelas, mas por dentro era o caos absoluto. E a coisa foi só piorando. Olha só. Primeiro, o atacante Anelka xinga o técnico no vestiário. Resultado, manda um cara para casa. Em protesto, o resto do time se recusa a treinar. Isso mesmo, uma greve em plena Copa do Mundo. A vergonha foi tão grande que o governo francês teve que se meter. Imagina, o futebol virou um problema de Estado. Agora, briga de jogador é uma coisa, mas e quando a desconfiança cai em cima do juiz? Quando a polêmica vem do apito, aí o buraco é bem mais embaixo. E para isso, a gente tem que ir para a Copa de 2002. Foi o torneio que dividiu o mundo. De um lado, o conto de fadas da Coreia do Sul, uma das anfitriãs, chegando na semifinal, histórico. Mas o outro, uma desconfiança gigantesca de manipulação da arbitragem. Os jogos mais absurdos foram contra potências europeias. Contra a Itália, anularam um gol de ouro legal e expulsaram o Totti, o craque do time. Depois, contra a Espanha, foi pior ainda. 2 gols legais dos espanhóis foram simplesmente invalidados. A sensação de favorecimento foi mundial. Anos depois, a própria FIFA admitiu os erros, mas aí, né, já era tarde. A mancha ficou para sempre naquela Copa. Agora a gente precisa mudar o tom, porque tudo que a gente falou até agora, por mais polêmico que seja, ficou dentro de campo. Mas essa próxima história, essa é sobre um erro que transbordou do jogo da forma mais trágica possível. Para entender a dimensão disso, a gente precisa voltar para 94. A Colômbia tinha uma seleção espetacular. Tinha metido 5 a 0 na Argentina nas eliminatórias. Chegou na Copa como uma das favoritas ao título. A expectativa era enorme. Só que aí, no jogo contra os Estados Unidos, os donos da casa, acontece o impensável. O zagueiro Andrés Escobar, um cara super querido e respeitado, tenta cortar um cruzamento e... gol contra. Um erro, um único erro que causou a eliminação chocante da Colômbia. Poucos dias depois de voltar para Medellín, na Colômbia, Andrés Escobar foi assassinado. Foram 12 tiros. 12! Dizem que a cada tiro o assassino gritava gol. A morte dele é ligada não só ao fanatismo, mas a suspeitas pesadas sobre cartéis de apostas que teriam perdido uma fortuna com a eliminação da Colômbia.
Ali, naquele momento, o futebol perdeu a inocência de um jeito que nunca mais recuperou. Então, depois de revisitar todas essas histórias, do Beckham à tragédia do Escobar, a gente precisa se perguntar o que tudo isso nos diz. O que a Copa do Mundo realmente revela sobre a gente? Fica claro que a Copa é um caldeirão de emoções. É gente sob uma pressão que é quase impossível de medir. É onde a gente vê erros, redenções, tragédias, o melhor e, às vezes, o pior do ser humano, tudo ali no mesmo palco. Fica a pergunta, né? Será que a Copa é, no fundo, um grande espelho do que a gente é? Falhos, intensos, totalmente imprevisíveis, capazes de ir da glória ao desastre em um piscar de olhos. E talvez seja por isso que a gente ame tanto. Porque no final, a Copa é isso, o maior drama humano já jogado sobre a face da Terra. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando Futebol Raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima.